No coração da Amazônia, existe uma estrada que não perdoa. Ela não é feita de asfalto, mas de uma promessa quebrada, coberta por quilômetros de lama vermelha e poeira. Esta é a Transamazônica, uma cicatriz de mais de 4.000 quilômetros rasgada na maior floresta tropical do mundo. Nascida de um sonho de unir o Brasil, hoje, em muitos trechos, ela é uma armadilha que devora aço, borracha e esperança. Mas desta vez, o que está em jogo não é só metal e mercadoria. Dentro de caminhões que mais parecem titãs de aço, uma carga viva luta contra o tempo. Centenas de bois, um patrimônio que se move, correndo contra um inimigo implacável. E o inimigo não é um predador da selva, mas a própria estrada. Esta é a história de motoristas que arriscam tudo para cruzar seus piores trechos, numa jornada onde cada quilômetro é uma batalha. E você não vai acreditar no que é preciso para sobreviver ao inferno de lama mais famoso do Brasil. Tudo começou nos anos 70, em pleno regime militar. Primeira árvore em outubro de 1970. A árvore que tomba escreve uma história bem diferente das que povoavam a terra dos sacis pererês. O governo lançou o lema Integrar para não entregar e, com ele, o Programa de Integração Nacional. A joia da coroa era a Rodovia Transamazônica, a BR-230, uma obra faraônica que prometia levar o progresso ao coração do país, conectando o Nordeste ao Amazonas e povoando o que chamavam de vazio demográfico. As imagens da época, de 1970, mostram o então presidente Médici inaugurando simbolicamente as obras em Altamira, no Pará. A propaganda vendia um futuro brilhante, atraindo colonos com promessas de terra e prosperidade. A estrada era o símbolo de um Brasil grande, uma nação que marchava com força para o futuro. Mas o sonho tropical logo virou um pesadelo logístico. A escala da Amazônia, com suas chuvas torrenciais, rios gigantescos e solo instável, provou ser um adversário poderoso demais. A rodovia, inaugurada em 1972, nunca foi totalmente concluída como o projeto original. Décadas depois, vastos trechos entre o Pará e o Amazonas continuam sem asfalto, reféns do clima. Na época da seca, é um deserto de poeira fina que cega motoristas e destrói motores. E quando as chuvas chegam, geralmente entre dezembro e maio, a estrada se desfaz e vira um atoleiro gigantesco. A promessa de integração se tornou, para muitos, uma realidade de isolamento. O projeto que deveria conectar o Brasil acabou aprisionando seus próprios pioneiros em um ciclo de lama e esquecimento. É nesse cenário que a gente encontra homens como Valdir. Ele não é herói de filme. Seu rosto é marcado pelo sol e pela poeira, suas mãos calejadas pelo volante e pelos cabos de aço. Há 20 anos, ele cruza a Transamazônica. A missão de hoje, transportar 200 cabeças de gado de uma fazenda no Pará até um porto, de onde o gado será exportado. A preparação começa antes do sol nascer. O caminhão boiadeiro, um gigante de 3 andares, é mais que um veículo. É sua casa e sua ferramenta de sobrevivência. Cada pneu, cada parafuso, cada peça do motor é checada. Uma falha aqui, no meio do nada, pode ser catastrófica, e essa carga, ela adiciona uma camada de tensão quase insuportável. Para Valdir, aqueles animais não são só números, são o sustento de um pecuarista e representam um valor econômico imenso. E mais, são seres vivos. Cada hora parada na estrada significa estresse para o gado, perda de peso e risco de ferimentos. Se o caminhão ficar atolado por dias, os animais podem começar a morrer. É uma corrida contra o relógio, onde o tic-tac é o som do motor a diesel. O sofrimento animal e o prejuízo financeiro andam lado a lado. Enquanto o último boi sobe a rampa, a expressão de Valdir é de pura concentração. Ele sabe o que o espera, sabe que a estrada vai exigir não apenas habilidade, mas muito sacrifício. Os primeiros 100 quilômetros são de poeira. Uma nuvem vermelha e densa segue o caminhão, como um aviso do que está por vir. A paisagem é uma mistura de beleza brutal e abandono. De um lado, a floresta amazônica, impenetrável. Do outro, as fazendas e pequenas vilas que nasceram na beira da estrada e dependem dela para tudo. Então, o chão muda de cor. A terra seca escurece, vira uma pasta. Chegaram ao trecho não pavimentado bem na estação das chuvas. O caminhão começa a balançar, a patinar. Valdir reduz a marcha, os olhos fixos na trilha à frente, tentando adivinhar onde a lama é mais traiçoeira.
Logo aparece o primeiro grande desafio, uma subida íngreme, transformada numa rampa de sabão. O motor ruge, despejando fumaça preta no ar úmido. As rodas gigantes giram em falso, cavando sulcos profundos, mas o caminhão mal se move. Ele desliza de lado, perigosamente perto da vala. O som do motor, em esforço máximo, se mistura ao mugido estressado dos bois. Ele tenta 1, 2, 3 vezes. Dá ré, pega impulso, mas a lama vence. O batismo foi dado. A partir daqui, a viagem deixa de ser transporte e vira uma guerra. Alguns quilômetros à frente, o pior acontece. Num trecho plano que parecia inofensivo, o caminhão afunda. As rodas dianteiras mergulham numa bolsa de lama e o gigante de aço para de repente, inclinando para o lado. O motor silencia. O único som agora é o da chuva fina e dos animais agitados. A estrada engoliu Valdir. Ele desce da cabine com a água lamacenta nos joelhos. A frustração é nítida. Ele está sozinho, a quilômetros de qualquer lugar. Mas na Transamazônica, solidão não costuma durar. Existe uma lei não escrita, um código de honra forjado na dificuldade. Ninguém fica para trás. 1 hora depois, surge outro caminhão no horizonte. O motorista, um estranho chamado Carlos, para sem pensar 2 vezes. Ele não pergunta o que aconteceu, ele já sabe. Simplesmente desce com seus cabos de aço e correntes. "Vamos te tirar daí, companheiro", ele diz. O que se segue é um balé bruto de força e improviso. Os 2 homens trabalham em silêncio, enlameados da cabeça aos pés. Prendem os cabos, Carlos posiciona seu caminhão em terra firme, a comunicação é feita por gritos e sinais. Os motores rugem juntos, os cabos se esticam ao limite, parecendo que vão arrebentar. A tensão é palpável. O caminhão de Valdir geme, mas não se move. Eles tentam de novo, agora com pranchas de madeira sob os pneus para dar um mínimo de tração. Depois de quase 3 horas de esforço, com um último rugido dos motores, o caminhão de Valdir finalmente se solta da garra da lama, com um tranco violento. Não há comemoração, só um aceno de cabeça. Exaustos, eles dividem uma garrafa de café. Valdir oferece dinheiro a Carlos, que recusa na hora. "Hoje foi você, amanhã pode ser eu." Essa é a moeda que vale por aqui, a solidariedade. Superado o atoleiro, o perigo muda de forma. A estrada é cortada por dezenas de rios e igarapés e as pontes são um novo tipo de medo. Muitas ainda são estruturas de madeira que rangem sob o peso dos veículos, com tábuas soltas e pouca ou nenhuma proteção lateral. Valdir se aproxima de uma delas. A ponte parece frágil demais para aguentar o peso bruto de mais de 50 toneladas do seu caminhão. Ele para, desce e caminha sobre a estrutura, testando a firmeza das madeiras com os próprios pés. Cada travessia é um ato de fé. De volta à cabine, ele respira fundo e começa a cruzar, devagar, muito devagar. O rangido da madeira é assustador. Ele não pode olhar para baixo, para a água escura do rio correndo metros abaixo. As mãos agarram o volante com força, mantendo o caminhão perfeitamente no centro. Um desvio de centímetros pode ser fatal. Os segundos se arrastam. Finalmente, as rodas dianteiras tocam a terra firme do outro lado. Um suspiro de alívio. Mas ele sabe que dezenas de pontes como essa ainda o aguardam. Na Transamazônica, o perigo nunca acaba. Só muda de cara. Depois de 4 dias, numa viagem que deveria levar o caminhão de Valdir finalmente alcança o asfalto. A transição é surreal. O balanço constante para, o barulho do motor suaviza. O corpo tenso por dias relaxa um pouco. O pior ficou para trás. A chegada ao porto é anticlimática. Para os funcionários, é só mais um dia de trabalho. As rampas são baixadas e os bois, exaustos e sujos, descem do caminhão. Missão cumprida. A carga viva chegou ao destino. Olhando para o caminhão coberto de lama, Valdir reflete. A gente se pergunta por que faz isso. Ele diz com a voz cansada. É o pão de cada dia, claro, mas tem outra coisa. É um desafio. É você contra ela, ele fala, olhando para a estrada imaginária. E toda vez que você vence, você se sente um pouco mais vivo. Valdir não é uma exceção. Ele é o rosto anônimo de milhares de heróis que mantêm o coração econômico da Amazônia pulsando, apesar do abandono. Recentemente, a estrada tem recebido novas promessas de pavimentação e alguns trechos estão em obras. Mas para a maior parte de sua extensão, a realidade de lama, poeira e perigo continua a mesma. A Transamazônica é mais do que uma estrada.
É um espelho do Brasil, um projeto monumental nascido de um sonho de grandeza que hoje sobrevive não pela força do Estado, mas pela pura teimosia e resiliência do seu povo. É a beleza inacreditável da Amazônia contra a feiura do descaso. É a solidão do motorista na selva e a camaradagem que nasce na dificuldade. A carga de Valdir chegou, mas na Transamazônica, a próxima viagem é sempre uma incógnita e a próxima chuva pode apagar a estrada de novo. Para os heróis anônimos desta estrada, a luta é diária. Um testemunho silencioso da força de um povo que se recusa a ser engolido pela lama e pelo esquecimento. O que você acha da situação da Transamazônica? Você acredita que um dia veremos o sonho da integração completa se tornar realidade? Deixe sua opinião nos comentários.